Olá, minhas irmãs, a paz do Senhor. E aí, tudo bem? Vamos aí para mais um devocional. Lembrando que nós estamos fazendo esse devocional baseado no livro Mulheres Extraordinárias da pastora Elaine Cardoso. E ser uma mulher extraordinária não é ser uma mulher assim perfeita, né? Como a gente já sabe, já falamos várias vezes. Uma mulher extraordinária é quando ela sai do óbvio. Então, se o seu óbvio é agir de certa forma e você começar a conseguir, né, agir de uma maneira diferente daquilo que seria óbvio, você está sendo extraordinária. Então, o texto de hoje, ele foi escrito pela Miriam Carvalho. E o capítulo 25 diz que uma mulher extraordinária, ela sabe reunir o tempo. E nós vamos falar, a personagem vai ser a Dorcas. Vamos orar, minhas irmãs? Senhor Jesus, nesse momento, ó Pai, eu gostaria de te entregar as nossas vidas em tuas santas mãos. Deus, ensina-nos algo, ó Pai querido, que realmente vai te agradar, que vai nos levar para o centro da sua vontade. Ensina-nos, ó Deus amado, dentro desse tempo, para que nós possamos reunir o tempo de uma maneira que te agrade. Abençoe as nossas vidas, derrame do teu poder, da tua unção sobre as nossas vidas e ajuda-nos, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Então, o capítulo 25 vai dizer que ela sabe reunir o tempo e nós vamos falar sobre Dorcas. O texto base é Atos, capítulo 9, versículo de 36 ao 39. E diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto no andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e as roupas que Dorcas tinha feito quando estava com elas. Bem, as mulheres extraordinárias, elas conseguem remir o tempo. Dorcas era notável pelas suas boas obras que ela fazia e pelo seu coração amoroso, com uma habilidade que se dedicava em prol dos necessitados para fazer túnicas e vestido para as viúvas. Mas aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Quando a narrativa desse texto, olhando para a narrativa desse texto, quantas de nós já se identificaram assim, com o coração amoroso dessa mulher no que diz respeito ao cuidado com as outras pessoas? No entanto, em alguns momentos da nossa vida é possível nós adoecermos. Pode ser que alguma frustração, do tipo um divórcio, a dor da rejeição, o luto, perdas que nos fazem nos curvar e metaforicamente nós morremos. Mas assim como Dorcas ou Tabita, né, é possível ouvirmos uma voz dizer: levanta-se. E ao despertar dessa morte, que com ela costumava se levar nossos dons e nossos talentos, isso vai se modificando aos poucos. Bem, Dorcas, ela tinha, né, um coração, ela fazia obras, né, de todo o seu coração e com um coração muito amoroso. E aí uma coisa que me faz pensar é como o nosso coração tem estado ao fazer a obra do Senhor. Será que nós fazemos as boas obras realmente com o coração amoroso, entendendo que tudo aquilo que nós fazemos, nós estamos fazendo para o Senhor? E aí aqui também diz, né, que em dado momento ela adoeceu e morreu. E aí a gente para poder pensar, né, quantas vezes nós estamos propícios a exatamente isso, a adoecermos e a morrermos. E não digo isso de uma forma física, né? Porque quando a morte realmente física chega, e aí realmente acaba a nossa possibilidade de fazer algo para o Senhor. Mas existem, né, mortes espirituais, mortes emocionais. E adoecer nessas áreas é totalmente possível, né? Ainda mais dentro da realidade do mundo a qual nós vivemos hoje. Em alguns momentos da nossa vida vai ser possível nós adoecermos, né? E quem sabe até mesmo, né, irmãs, morrer diante de algumas dificuldades que a gente enfrenta. Mas eu queria te dizer que existe uma voz dizendo para você, né? Levanta-se. Se essa for a sua realidade em qualquer área da sua vida, talvez você esteja com um problema muito grande, a qual você está sentindo realmente as suas forças se esvaindo, né?
Quando a gente fica doente, né? Eu passei agora por um período de gripe muito forte. A gente não se sente assim, né? Tão revigorada, né? A gente não se sente com vida, não se sente bem disposta. E pode ser que você esteja passando por um momento desse na sua vida, né? Não de uma doença física, mas de algo emocional, de algo espiritual. E eu queria te dizer que o Senhor fala para você hoje: levanta-se. Bem, uma curiosidade sobre o nome Tabita é que em grego ele significa gazela, e o símbolo da gazela é agilidade e rapidez. Através dessa história e o significado de Tabita, é uma inspiração para o nosso levanta-se todos os dias, nos despertando para o verdadeiro propósito das nossas vidas. Nós somos inspiradas por Dorcas a ter agilidade semelhante à gazela para nos posicionar diante da presença de Deus, com habilidade e agilidade semelhante ao da corça. Deus nos fará andar sobre lugares altos, acima da nossa dor. Sabe, irmãs, nós precisamos entender que todos os dias a misericórdia do Senhor ela se renova a cada manhã e que é possível nós começarmos uma nova história a cada manhã. Todos os dias o Senhor está falando para você: levante-se dessa tua dor, levante-se desse momento que você está vivendo, muitas das vezes de paralisia, muitas das vezes, né, de doença. E aí eu não estou dizendo sobre algo físico, né? Existem momentos na nossa vida que doenças físicas sobrevêm sobre nós e é necessário a gente respeitar aquele tempo, né? Nós vamos buscar ao Senhor dentro da nossa possibilidade, mas Ele vai entender. Mas quando não for algo físico, irmãs, nós precisamos nos levantar, nós precisamos nos colocar de pé. Nós somos inspiradas por Dorcas a ter agilidade semelhante à da gazela, sabe? Para poder nos posicionar na presença de Deus. Não é sobre uma agilidade de fazer as coisas correndo, com pressa, não. É uma agilidade de estar diante do Senhor. Eu não sei como que você faz o seu devocional, eu não sei em que momento você dedica para o Senhor, mas é necessário ter um momento com o Senhor. E quando fala aqui que Deus nos fará andar sobre lugares altos, esses lugares serão tão altos que serão acima da nossa dor. Pense aí, minhas irmãs, qual é a maior dor que você já passou ou que você está enfrentando no momento. O Senhor, é possível Ele fazer você caminhar acima dessa dor, porque Deus, Ele quer algo novo, Ele quer algo realmente que transforme a nossa vida e Ele tem poder para curar, Ele tem poder para salvar e para nos libertar. Sabe, irmãs, não se distraia da mulher que você quer se tornar. Existe dentro de você o desejo de ser uma mulher em Deus? Então, irmãs, não se distraia quanto a isso. É necessário você buscar e você precisa ajustar o foco da lente da sua fé. Porque ainda dá tempo, minhas irmãs, levanta-se. E assim como Tabita, desperte da sua morte espiritual com rapidez para assumir o seu chamado. Precisamos remir o tempo. E isso significa administrá-lo adequadamente e com sabedoria. E administrar o seu tempo precisa ter a ver também com você obter um estilo de vida compatível com os propósitos de Deus na sua vida. Não pode ser apenas sobre a sua vida profissional, social e familiar. É preciso decidir quebrar as correntes do passado e se libertar para viver o seu verdadeiro propósito. O salmista escreve no Salmo 90:12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. E se nós meditarmos nesse texto, nós veremos que o tempo é um bem precioso, mas ele não é renovável. Sabe, irmãs, administrar o nosso tempo adequadamente. Às vezes nós somos muito organizadas, né? Pode ser que você seja uma mulher muito organizada na sua família, na sua vida profissional, mas você não consegue ter uma organização no que diz respeito a buscar ao Senhor. E quando se fala de remir tempo, o primeiro lugar deve ser do Senhor, né? Não importa se o seu devocional é de manhã, de tarde ou de noite, né? Mas é necessário que exista um momento ao qual você pare e se dedique realmente a Ele. É preciso a gente quebrar as nossas correntes do passado, sabe? Pra gente poder viver realmente nosso verdadeiro propósito. O tempo é precioso, minhas irmãs, ele não é renovável. Aquele tempo que você perdeu, ele já foi. Então não adianta ficar parada pensando naquilo que você poderia ter vivido. Agora é tempo, minhas irmãs, de você começar algo novo. Hoje é o dia, sabe? Dá para você começar nesse momento a realmente se inspirar no Senhor, a buscar Ele, ainda enquanto se pode achá-lo.
Bem, a sabedoria de Deus, ela não tira de nós a responsabilidade de sermos organizadas e planejadas com o nosso tempo. Precisamos estabelecer prioridades para ordenarmos a vida. E saiba que a maneira como nós iniciamos o nosso dia vai dizer muito como nós iremos finalizá-lo. Entendermos que Deus é a nossa prioridade consiste em termos um estilo de vida, de relacionamento com Ele, através da meditação da palavra, da oração e busca de conhecimento da vontade dEle para nós. E com isso, através da nossa vida, Deus venha a ser conhecido em outras pessoas. Bem, uma coisa que é fato, minhas irmãs, eu posso dizer assim por mim mesma. Quando eu inicio meu dia reclamando, meu dia vai ser péssimo. Quando eu começo meu dia agradecendo, meu dia toma uma outra proporção. Ele vem, até se apresenta muitas das vezes algumas coisas negativas, acontece, mas aquilo não consegue roubar o meu dia. Bem, então eu queria te desafiar a todos os dias, quando você acordar, você declarar uma palavra de gratidão, uma palavra de amor ao Senhor, uma palavra de gratidão pela sua vida, pela sua família, para que você possa experimentar realmente disso, sabe? E faça de forma automática, não tem problema. Uma hora isso vai se tornar verdadeiro sobre a sua vida. E tenha na sua mente uma coisa, minhas irmãs. Através do nosso estilo de vida, da forma com que a gente se comporta nos lugares, o Senhor, Ele é conhecido, né? Assim, para outras pessoas. Muitas das vezes, a maior evangelho que as pessoas vão ler vai ser realmente a forma com que você se comporta. E isso é extremamente, irmãs, assim, preocupante para algumas pessoas. Sabe, qual tem sido o seu testemunho de vida onde você tem frequentado? Bem, como você tem administrado o seu tempo? Para ser uma mulher extraordinária, é preciso remir o tempo, minhas irmãs, não havendo mais como postergar essa decisão. É preciso ter organização e planejamento e também entender que a oração, o estudo da palavra e o jejum nos proporcionam um estilo de vida desenvolvido com disciplina. Faça do seu tempo o seu melhor aliado. Decida romper as correntes que te paralisam pelas lembranças de que te causam dores, pelas perdas e levanta-se. Dorcas foi uma mulher habilidosa, que cumpriu seu chamado fazendo as boas obras. E qual é a sua habilidade, minha irmã? Qual é o ministério que você tem desenvolvido pelo reino? Ainda há tempo. Levante-se e posicione-se. Faça da adversidade uma oportunidade para levar você a crescer e a mudar. Sabe, Deus é soberano, mas existem algumas coisas que vai estar na palma das nossas mãos e só poderemos fazer porque é uma escolha nossa. E nos organizar e nos planejar é exatamente uma das coisas, um dos lugares onde a soberania de Deus ela não atua. Você precisa se organizar, você precisa planejar o seu dia, planeje a sua semana. E a oração, o estudo da palavra e o jejum, ele nos proporciona disciplina. E aí, minhas irmãs, não é nem somente uma disciplina diante de Deus, não. Porque se você consegue ter uma disciplina de fazer um jejum, de fazer uma oração, de ler a palavra todos os dias, você vai perceber que você vai conseguir ser disciplinado em várias outras áreas da sua vida. E faça da adversidade, minhas irmãs, uma oportunidade para levar você a crescer e a mudar. Não pense que aquilo de ruim que aconteceu na sua vida, ou que está acontecendo hoje na sua vida, ou quando vir a acontecer alguma coisa de ruim na sua vida, não pense que isso é ruim a ponto de te afastar do Senhor como um Deus mau. Mas tenha na sua mente que o Senhor, que isso pode ser uma oportunidade para te aproximar de Deus. E aí eu te pergunto, qual vai ser a sua oração? Como vai ser sobre a característica de saber reunir o tempo de uma mulher extraordinária? Será que vai ser de arrependimento e confissão, afinal você vê que você ainda não está nesse lugar? Será que você vai profetizar ou de gratidão? Na hora da prática de hoje diz assim, tudo muda quando você muda, mas esse projeto vai exigir de você organização e disciplina. E o desafio é 10 minutos sem celular, de manhã, de tarde e à noite. O celular ele nos aproxima de quem está longe e nos distancia de quem está perto. Por isso é importante focar no que realmente importa. Então, primeiro, saia do celular, feche seus olhos, respire fundo por 1 minuto. Segundo, leia João 14, 27, que diz assim, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo.
3. Beba água. 4. Mexa-se e olhe para o seu lado. E 5. Volte para as suas atividades. E o desafio diário de hoje é: anote as sugestões de acordo com as orientações abaixo, utilizando sempre a oração, meditação na palavra e o jejum. Anote os resultados alcançados. Pare. O que você precisa parar de fazer que está te impedindo de crescer no seu relacionamento com Deus? Comece. O que você precisa começar a fazer como atitude para aproximar você ainda mais de Deus? E continue. O que você precisa continuar a fazer? Levante-se, minha irmã. Ainda dá tempo. Essas são as dicas para uma mulher extraordinária alcançar a característica de reunir o tempo. Declare sobre a sua vida: eu serei uma mulher que sabe reunir o tempo. Lembrando que é um passo de cada vez para você se tornar a mulher que você nasceu para ser. Uma mulher extraordinária. Obrigada, minhas irmãs. Beijinho e até a próxima.